Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, você tá no meu escritório e hoje eu tomei a segunda dose da vacina pra Covid, coisa legal. Eu tô vacinado, fully vacinado. Eu tô gravando esse vídeo hoje porque a AstraZeneca dizem que derruba você. Na primeira dose eu fiquei de cama, então eu tô gravando logo pra garantir que eu não estarei de cama e não vai ter vídeo porque eu tô de cama, como foi da última vez que não teve vídeo porque eu tava de cama. Então vai ter vídeo agora, pergunte ao pastor aqui no 2 Dedos de Teologia. Se você é membro do canal, basta você deixar suas perguntas nesse vídeo, se você quiser aparecer no próximo Pergunte ao Pastor. Antes eu dizia que vocês podiam deixar perguntas em qualquer vídeo, deixa nesse aqui pra ficar organizado, porque assim eu vou saber quais perguntas eu já respondi, quais eu não respondi, e isso fica muito mais organizado, pra eu poder não perder nenhuma pergunta dos membros. Então, se você já fez alguma pergunta e eu não lhe respondi, deixa aqui, repete a pergunta aqui, vai deixando as perguntas nesse vídeo, que aí eu só vou pegar as perguntas desse vídeo dos membros do canal pra poder respondê-los. Pra ser membro, você paga uma bagatela aí de menos de R$7, eu acho. É R$7? É R$6,99? Eu acho que é isso. E você se torna um apoiador aqui do nosso canal e parece ali um símbolozinho ao lado do seu nome que indica que você é membro, e o símbolo vai mudando de cor pelo tempo que você fica membro do canal. Um negócio chique, fino e elegante aí pra eu reconhecê-los e poder respondê-los com prioridade. No Pergunte ao Pastor, eu respondo você que é membro aqui do canal. Não, papai. O que, amorzinho? Água. Oh, muito obrigado. Então você vai tomar a vacina? Tomei a vacina já. Tomou? Tomei. Vai tomar aguinha? Vou tomar aguinha. Obrigado. Obrigado, acabou. Vai-se embora, moleque. Eu vou gravar. Vai. Eu já te pego. Tem que brincar. Vai. Voltando, posso ir a um casamento homossexual sendo da minha família? Poder, né? Poder por si só, ir para um casamento LGBT por si só não é um pecado. Não tá na Bíblia, não irás a casamentos LGBTs. Mas, uma vez que a homossexualidade é pecaminosa, a gente expliquei isso em detalhes no nosso vídeo sobre isso, você pode procurar aqui no canal. Ir a um casamento LGBT é ir para uma confraternização. Ir para um ato público de louvor a Deus, de confirmação social daquilo que tá acontecendo. Então, o correto, o ideal é você não participar disso. Ah, Iago, mas aí é da minha família, e agora o que eu faço? Bom, isso faz parte do processo de você estabelecer as suas crenças. Eu não concordo com isso, eu não vou participar de um casamento do qual eu não concordo. E isso não fala apenas de casamentos LGBT, você pode falar de casamentos com, sei lá, amante, uma pessoa que não parece boa pra sua família, você não vai pra aquele casamento às vezes. Então você não é obrigado a ir em toda manifestação pública de celebração de um casamento se você não concorda com aquele tipo de matrimônio, com aquele tipo de união. Vai lhe causar problema? Vai lhe causar problema, mas faz parte do nosso processo aí de vida social. Uma forma, talvez, de fazer é você deixar claro que você não tá de acordo com aquilo, mas talvez seja ainda mais constrangedor do que não ir, né? Então dizer, eu vou, mas eu quero que você saiba ciente que eu não concordo com o que tá acontecendo, pra mim não vai ser um momento feliz, tudo bem que eu esteja lá. Acho que a pessoa não vai querer você lá, né? Esse negócio meio triste assim, mas aí você, né, vê qual é o melhor jeito de resolver as coisas com a sua família. Eu, pessoalmente, não iria e aconselharia a não ir. Iago, votos criados para Deus quando não se era madura e passava por fases ansiosas e hoje se arrepende. Como prosseguir? Eu acho, e que eu vou colocar mesmo no tom do acho, que votos fazem parte do modo do relacionamento dos homens com Deus na antiga aliança. Eu não acho que votos é algo que aparece como parte da configuração do nosso relacionamento na nova aliança. Por quê? Porque a antiga aliança era uma aliança profundamente externa, onde você prometia coisas externas para de alguma forma fazer Deus ser bom a você de alguma forma. Eu acho que Jesus é o cumprimento de todos os votos. E Jesus já cumpre tudo aquilo que é necessário para que Deus faça aquilo que ele deseja fazer conosco. O que a gente encontra no Novo Testamento é jejum e oração. E ainda tem uma polêmica envolvendo o jejum, mas aí já é tema para outro vídeo. Mas a gente tem se aproximar de Deus em oração, pedindo. O jejum, ele aparece sempre atrelado à oração. Ele não aparece sozinho. Então a gente ora e pede, se aproxima do nosso Senhor. Quando Jesus nos ensina a orar, ele nos ensina ali o Pai Nosso. Diz que não é pelo muito pedir, mas porque ele sabe aquilo que a gente precisa. E ainda quando a gente é incentivado à insistência em oração, votos nunca aparecem no Novo Testamento como uma forma de fazê-lo. Então é pecado fazer votos? De forma nenhuma. Eu só não acho que a gente tem que tratar os votos na nova aliança como os votos aparecem no Antigo Testamento. Então se você era imatura, fez um voto errado, ora a Deus, pede desculpa, explica para que teu coração possa deixar claro pro Senhor as tuas intenções e segue a vida a partir do teu relacionamento com Deus sem esse tipo
tipo de peso. Iago, sou da Assembleia de Deus e ultimamente diversos pastores têm voltado às velhas práticas e condenado o uso de brinco, barba, vestidos que mostram os ombros, etc. Você poderia me indicar alguns livros sobre este assunto, que lidem diretamente com a doutrina e costumes, etc? Estou bem aflito com toda essa situação. Olha, complicado, porque a gente não tem muitos livros sobre isso. O único livro que eu já li sobre isso é de um herege, certo? Se chama É Proibido, do Ricardo Gondim. Eu não lembro muito do conteúdo desse livro. Eu li no começo da minha fé e eu lembro de ter gostado. Não sei se foi escrito aí numa fase do Gondim menos problemática, sei lá. Mas o que é importante considerar é qual é o limite da autoridade pastoral. Pastores não têm autoridade para proibir aquilo que a palavra de Deus não proíbe, certo? Nós, como pastores, não temos autoridade para cobrar submissão aos nossos gostos pessoais. Então eu proíbo roupa, eu proíbo brinco, eu proíbo calça, eu proíbo barba. Se eu não tenho como provar isso pela palavra de Deus de forma explícita, então eu não tenho autoridade para fazer essa cobrança e essa imposição. Se os pastores não se submetem ao escrutínio da palavra através da igreja dizendo que esse não é o comportamento que é esperado dos pastores, então só o que sobra é ou se submeter ao que é arbitrário da força pastoral, o que é muito triste, ou mudar de igreja e procurar uma igreja que tenha uma visão correta acerca dessas coisas, o que muitas vezes também é muito traumático, mas infelizmente só tem esses caminhos. Iago, por onde mandamos as perguntas feitas por membros? Assim. É fácil, você responde nesse vídeo aqui, deixa sua pergunta nesse vídeo, que no próximo Pergunte ao Pastor eu lhe respondo. A gente vai responder sempre as perguntas do último Pergunte ao Pastor. Então, esse é o Pergunte ao Pastor de membros, então deixa as perguntas aqui como membros, que eu vou selecionar daqui as perguntas para o próximo vídeo. Samuel perguntou, o que seria o tempo da ignorância? Esse termo vem de Atos 17:30, certo? E fala justamente de um tempo passado, onde o evangelho de Cristo ainda não havia sido manifesto, e que Deus, de alguma forma, foi mais complacente a esse tempo de ignorância com esses povos que não receberam ainda a mensagem do evangelho. Mas Deus, diz o texto, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todo lugar, se arrependam. O grande problema é o que é que isso significa de fato para o evangelismo. Significa que aqueles que não ouviram o evangelho antes da vinda de Cristo, sendo de povos não judeus, foram salvos porque Deus não levou em conta a ignorância? Isso é levar esse texto a consequências muito maiores do que aquilo que ela permite. Até porque outras passagens no Novo Testamento dizem coisas diferentes, como o texto de Romanos 10, que vai dizer que ninguém vai ser salvo sem ouvir a pregação do evangelho de Cristo Jesus. O que nós sabemos é que Deus, ele usava o povo de Israel para manifestar a sua graça aos povos. Então Israel era luz sobre as nações e as nações criam através do testemunho público do povo de Israel. As nações que não se submetiam eram nações que de fato eram condenadas. Agora, Deus, ele é muito gracioso e bondoso e considera quanta informação se tem acerca do evangelho e acerca da sua revelação, até no seu juízo punitivo. Ninguém vai ser salvo sem a pregação do evangelho, mas o juízo de Deus considera de muitas formas, com graça e misericórdia, quanto de Cristo chega naquele lugar. Nações sem Deus são condenadas, os povos que não ouvem o evangelho são condenados, mas até essa condenação passa pela graça de Deus. Tanto que o texto de Atos 17, ele tem como ênfase o juízo de Deus que vem, não é? Ele vai vir julgar o mundo. É como se ele estivesse dizendo, olha, você estava na ignorância, o juízo de Deus não veio sobre vocês ainda, mas vocês não estão mais, o juízo virá e Deus em algum momento vai levar em conta o que vocês estão ouvindo agora. Então, o tempo da ignorância, por mais que esse texto de Atos 17 ali sozinho possa dar um tipo de impressão de que Deus não vai julgar os povos de antes de Cristo que não ouviram a mensagem do evangelho pelo povo judeu, esse texto não está sozinho na escritura. A gente tem outras passagens que dizem coisas diferentes, como o próprio texto de Romanos capítulo 10. Iago, como tratar com novos membros que chegam à igreja como casal homoafetivo, simpatizam com o evangelho, querem aprender, mas querem permanecer como casal, inclusive dentro da igreja? Essas pessoas não vão ser membros da igreja. Elas vão frequentar os cultos, não vão ser batizadas, essas pessoas não vão ser reconhecidas como crentes pela comunidade. Elas devem ter liberdade para entrar no culto de domingo, ouvirem a pregação do evangelho, mas elas nunca vão ser reconhecidas como pessoas salvas pela igreja, como parte da membresia, como membros batizados, como parte do corpo comungante, nunca vão ceiar na igreja, enquanto eles não reconhecerem que esse é um comportamento pecaminoso, como seria qualquer outro caso de qualquer outro pecado. Se chega um casal não casado na igreja, eles só moram juntos, é a mesma coisa, eles nunca vão ser reconhecidos como membros comungantes até resolver esse problema. Por que os vídeos do canal não tem mais abertura? Sou da época da taça com vinho. Não sei, preguiça. Eu acho que é preguiça. Eu acho que perdeu um pouco do sentido. Tem uma abertura, uma vinheta pro canal. A gente faz um negócio mais, sei lá, acho que, não sei. Não tem pelo mesmo motivo que tinha, porque era vontade na época. E aí, Tuller, tem vontade de fazer uma vinheta pro canal? Uma vinheta, a taça de vinho com pão. Pastor, fazer vigília de oração tem algum fundamento? Digo, qual a diferença de fazer uma vigília e de orar sozinho em casa? Orar em público, orar em comunhão tem fundamento.
certo? Orar com as pessoas tem fundamento. A vigília é só uma forma de orar com mais força e intensidade em períodos em que a gente tem que orar mais. Então, a gente precisa orar mais, e orar pelas madrugadas significa adicionar tempo de oração. Não é, não vamos orar à noite, vamos orar de madrugada, porque tem mais sacrifício envolvido. Não é isso. Nós precisamos orar mais. Então vamos adicionar aqui um horário novo de oração, vamos meter pela madrugada, pra gente conseguir mais tempo falando com Deus, porque a gente precisa de uma bênção especial, de um cuidado, em um tempo particularmente intenso de busca espiritual, ou de requerimento pela graça e misericórdia de Deus. Agora, tem diferença sim entre orar em casa e orar em público. Tem um vídeo aqui no canal sobre o culto de oração, sobre oração comunitária. Vai no card que vai lhe ajudar muito, mas faz-se muita diferença. No vídeo lá eu explico com mais detalhes. É pecado ir em festa junina e meu filho participar das danças e quadrilha? Eu não vejo mal, desde que a festa não seja religiosa. Iago, mas toda festa junina é para São João, mais ou menos, porque virou uma festa já cultural e secularizada. Logo, por ser uma festa secularizada e cultural, você encontra algumas festividades de São João que estão lá, que tem santo, tem padre, tem tudo em volta da igreja, ou o que é que seja, tem Ave Maria e orações, e você tem festas juninas, que estão relacionadas ao mês de junho, que você tem comida típica, roupa da roça, tem outra brincadeira ali, mas você não tem nada intimamente religioso envolvido. Então, não é pecado. Mas eu não queria que meu filho participasse. Então não manda, certo? Mas pecado não tem uma participação religiosa necessariamente dependendo do tipo da festa. Tem um aqui que eu não vou colocar, vou pedir pro Tuller não colocar o print da pessoa, porque sei lá, pode expor demais. Mas é assim, ó. Iago, eu sou da Universal, desde que me conheço por gente, tenho 19 anos. Através de seus vídeos e de outros teólogos, tive vontade de conhecer outra igreja. Onde eu moro não tem uma Manaim. A Manaim só tem aqui na minha cidade, só tem uma. A Manaim, a Batista Manaim, qual se refere à igreja que eu pastoreio. A gente não tem congregações em outros estados, nem tenta ter, a gente planta igrejas autônomas, né? A gente não fica criando polos denominacionais. E ele quer saber pra que igreja ir, ele não sabe. E assim, procure igrejas que ensinem o que você tá procurando, certo? Não tem muito o que fazer. Você quer Bíblia, você quer Palavra de Deus, você quer exposição? Vá visitar as igrejas da sua cidade e procure um lugar onde isso é apresentado. Exposição bíblica, pregação do evangelho, ensino da Palavra de Deus. Iago, é uma batista que você indica? Eu não sei, tem batista de todo jeito. É uma presbiteriana? Tem presbiterianas de todo jeito. Você não tem como mais confiar em denominação hoje em dia, porque tudo depende muito do pastor local e de como a igreja funciona. Então, a minha dica é muito simples. Procure uma igreja que ensina a palavra. Como é que você sabe que ela ensina a palavra? Vá nela, ouça os sermões, veja como a comunidade funciona e fique na igreja que você achar melhor, desde que ela apresente a verdade de Deus. Esse foi o Pergunte ao Pastor de hoje. Se você é membro do canal, você sabe o que fazer. Pergunta nesse vídeo o que é que você quer que apareça no próximo Pergunte ao Pastor. E é assim que a gente seleciona de agora em diante, pra evitar bagunça, porque o que tava acontecendo? O pessoal virava membro, aí manda as perguntas aleatórias e eu tô com dificuldade de descobrir quais perguntas eu já respondi. Então, no próximo Pergunte ao Pastor que for responder os membros, eu vou tirar as perguntas exclusivamente desse vídeo. Iago, eu fiz uma pergunta e não fui respondido. Repete a pergunta aqui. Iago, vou virar membro agora pra poder perguntar. Só vir aqui como membro e fazer a sua pergunta. Vou selecionar as perguntas desse vídeo para o próximo Pergunte ao Pastor. Exclusivamente daqueles que são membros do canal, que apoiam esse canal para que ele funcione com cada vez mais autonomia. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira aqui no YouTube, sempre 10 horas da manhã, que é o horário da família cristã brasileira de Jesus e da igreja. Um cheiro no seu cangote. Valeu, negada, e falou! O foco tá bugando aqui, tá? Eu tô aqui. Foca em mim. Pronto. Me pegou. Agora eu mudei aqui o sem querer. Tem que dar aquele velho zoom pra ficar disfarçado.